Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Café com Fé, nosso devocional aqui semanal. E nós vamos meditar hoje em Mateus 18, versículo 21. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, quiser pegar a sua Bíblia, não sei se vai ser pelo celular. Bom dia para você que está aqui assistindo ao vivo. Tudo bem com vocês? Bom dia. Quem tá aqui pela primeira vez, depois manda aqui pra mim. Bom, hoje eu vou ser mais objetiva, que talvez o que eu vou dizer aqui, eu não, né? O Senhor Jesus com a gente, não seja pra todo mundo, né? Pode ser que seja pra uma pessoa, não sei. Mas é um ponto muito importante para o nosso sucesso espiritual, para o nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida, né? E foi algo que eu vi que... Eu vi que aconteceu até lá no nosso evento presencial. E quando eu abri hoje pela manhã a palavra, me veio essa parte aqui da Bíblia. O quanto é importante pra gente avançar. Quem tá pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O Café com Fé já acontece aqui há mais de 3 anos, toda terça-feira. E aqui a gente se encontra para poder meditar na palavra, não para falar de religião, não importa a sua religião. Se você crê em Jesus, aqui é para você, tá? Eu pela primeira vez estive no evento e foi transformador para mim, irei abrir um negócio. Ah, maravilhosa! Então, seja muito bem-vinda aqui ao Café com Fé, tá? E eu não sou... Eu não tenho nenhum cargo, né, na igreja, mas estou aqui para aprender junto com vocês, tá bom? Mateus 18, versículo 21. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por essa manhã, por esse dia, por esse ar que o Senhor permite pra gente respirar. Nós aqui clamamos pela Tua misericórdia, porque nós não somos dignos, somos muito impuros para chegar diante de Ti e para abrir essa palavra poderosa. A Tua palavra, ela não muda. Eu peço que o Senhor venha revelar aquilo que nós necessitamos nessa manhã. Fala conosco poderosamente aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Que o Senhor venha tirar todas as distrações, ainda que isso seja breve e objetivo, mas que o Senhor venha falar no coração ao qual o Senhor chamou aqui nessa manhã. E ainda que não seja para essa pessoa, que quando vier uma situação do tipo, que nós possamos nos lembrar desses ensinamentos, dessas instruções do Senhor através da sua palavra. Eu levanto para o céu essa palavra, consagro esse momento ao Senhor, convido ao Senhor para sentar aqui, porque se o Senhor não falar conosco, de nada vai resolver. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu sentei aqui, tava silêncio, sabe? Agora eu comecei a fazer o Café com Fé, o povo começou a capinar aqui, normal, né? Quem já tá aqui no Café com Fé sempre já viu aqui que às vezes eu vou começar uma live, o pessoal começa. Mas fez exatamente agora. Pessoal, ver se tá atrapalhando, gente. O pessoal que começou a capinar aqui do lado. Se atrapalhar, eu entro e a gente faz lá na sala. Se estiver atrapalhando, tá? É que qualquer barulhinho tira minha atenção. Tá? Se começar a atrapalhar, eu entro. Então, vamos lá. Eu mudei aqui. Mateus 18, versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós vamos falar, sim, sobre o perdão. E eu achei tão incrível porque nós fizemos uma ferramenta lá no evento presencial e teve uma lojista, né, uma aluna, que ela disse que perdoou os pais através daquela ferramenta. E quando a gente não perdoa, a gente está aprisionado. E quando a gente perdoa, a gente se liberta, a gente é livre. Porque a gente só é perdoado pelo pai se a gente perdoar. E às vezes a gente se esquece desses detalhes. Então é um ponto muito importante para o seu sucesso espiritual, para você ser uma mulher feliz de dentro para fora.
Então eu não sei se alguém te traiu, eu não sei se alguém te ofendeu, eu não sei. Normalmente, quando vem a mágoa, vem de alguém que a gente tem mais proximidade, vínculos emocionais, né? Então, decepções, amizades, não sei. Mas se tiver, Deus vai mandar na sua mente aqui e libera isso, né? Sai daqui dessa live, faça o que tiver que ser feito, porque eu tenho certeza que você vai tirar um fardo das suas costas. Então, Pedro, ele perguntou para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar, se era 7. E Jesus disse... não 7, mas 70 vezes 7. Mais ou menos no sentido de que não tem quantidade, né? É incontável isso. Então, se uma pessoa, ela te pede perdão, aquele que tem a natureza dos céus, essa pessoa decide perdoar, porque o perdão é uma decisão, né? Não que aquilo você vai esquecer, mas você decide não levar isso com você para a próxima fase. E para exemplificar isso, sobre estar aprisionado quando a gente não perdoa, e sobre ser livre quando a gente perdoa, ele contou uma parábola. Ele contou uma história aqui. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui pra gente continuar. Hoje decidi, vou dar o fim tudo. Família, estou aqui com vida de veneno, esperada, desesperados. Ficou bem hoje. Bom, se tem certeza que você está aqui não é à toa, né? Então preste atenção aqui na palavra, porque se você tirar a sua vida, a gente não tem esse direito, né, de tirar a nossa vida. E Jesus te trouxe até aqui porque ele ama a sua vida, porque ele ama a sua alma e ele quer transformar você, né? Sou afastada da igreja e sempre sei perdoar, mas não quero e não vou. Eu estou preparando para o que Deus tem. Sou afastada da igreja e sempre sair, perdoar. Não entendi muito bem. Mas não quero e não vou. E estou preparada para o que Deus tem para mim. Amém. Vamos lá. E aí, Jesus explicou assim: por isso, o reino dos céus, não é o reino dessa terra, né? Não é o reino dessa terra. Gente, só um minutinho aqui que eu vou, sabe por quê? Peraí. É uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque quem vai tirar a sua vida não avisa. Vocês sabem, né? Você acha que o diabo vai deixar uma pessoa que quer tirar a vida dela sair avisando numa live? Então, que Deus tenha misericórdia, que ele se disfarça de anjo de luz, né? Ninguém que... Ele é muito esperto. Essa pessoa vai caladinha e depois todo mundo assusta. E ela tirou a vida dela. Ela não vai. A pessoa que vai realmente se suicidar, ela não sai gritando por aí que vai. Então, alguém, às vezes, Deus coloca alguém ali naquele lugar para bater na porta, a pessoa entra e ela já tá a ponto de fazer aquilo, né? Então, olha só como é uma batalha espiritual. Vocês estão aqui para pegar uma palavra, aí o diabo lança alguém aqui, para quê? Para poder tirar a atenção e a gente ficar comovido de compaixão, não pegar a palavra para nós. E aí chama no direct, aí a pessoa te pede o quê? Pede ajuda, te pede dinheiro. Não vai. Já é esperto. A pessoa que vai tirar a sua vida, ela não fica aqui falando isso. Pensei nisso mesmo. Não vai, de jeito nenhum. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou com que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos e com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagassem. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Esse homem aqui, Jesus está explicando como que funciona o reino dos céus. Então ele tinha uma dívida, e esse senhor, que aqui é o Senhor Jesus, né? Ele contou como se fosse um
um rei, um certo rei, mas esse rei é o Senhor Jesus. Então, nós, seres humanos, temos dívidas, né? Tínhamos uma dívida e até hoje ela é impagável. E como se fosse um de nós que chegássemos diante de Jesus e falássemos: eu não tenho como pagar isso, me perdoa. E Jesus, aqui, na figura de um rei que ele conta, tomado de íntima compaixão, perdoou aquele homem e liberou aquele homem. Você está perdoado, você está liberado. Mas aí o que aquele homem fez quando ele saiu de lá? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então ele saiu de lá e encontrou com alguém que devia a ele. Ele foi perdoado, ele veio alguém, pagou, por exemplo, Jesus veio, pagou a dívida, pagou a nossa dívida e nós temos acesso a ele. Mas aí eu decido sair e falar que, por exemplo, eu creio em Deus, eu tenho Deus, eu decido sair e não perdoar uma outra pessoa que me feriu. Ele conta aqui na figura de uma dívida, né? Mas é qualquer tipo de perdão. Então, alguém me feriu, alguém me magoou, alguém fez alguma coisa comigo. E eu tô lá, frequento a igreja, mas eu decido guardar a mágoa dessa pessoa. Eu não vou perdoar, mas é porque você não sabe mais o que ela fez comigo, o que ele fez comigo. O que ele fez foi algo assim, não dá pra poder perdoar. É impossível, eu não consigo. Mas isso é uma decisão. Pessoas por si só não conseguem fazer isso, né? Só realmente a mão de Deus ali dentro de nós, é uma decisão. Ele vai nos ajudar quando a gente toma esse passo, essa atitude generosa, né? E mostra o amor dele para perdoar o nosso próximo. E aí ele saiu dali e viu alguém que devia a ele e resolveu cobrar aquela pessoa. Ele queria que aquela pessoa pagasse a dívida. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, ele prendeu o homem. Ele falou: não vou te perdoar. Ou seja, ele prendeu aquele homem. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você me suplicou. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor Jesus, ele fica indignado. O seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, aquele homem foi preso. Então, quando ele saiu, ele foi liberado. Aí ele foi e prendeu quem o devia, ou seja, ele guardou mágoa. Então ele não estava fazendo mal para aquele homem, estava fazendo mal para ele mesmo. Porque quem guarda mágoa é como se tomasse um copo de veneno. Você está fazendo mal a si mesma. Você está prejudicando a si mesmo. Quando você prende outra pessoa em espírito, você também se aprisiona. Então esse homem ele foi lançado aos atormentadores. Ou seja, é uma brecha para o mal agir na nossa vida. É uma brecha sim. Porque aqui até fala... foram lá falar com o Senhor. Quando viram aquela situação, foram lá falar, ou seja, acusá-lo. E o Senhor aqui, que foi dado o exemplo como rei, que é o Senhor Jesus, ele ficou indignado. Então você é um servo mau, você é malvado. Então você vai ficar preso. Isso é uma escolha sua. Se você não perdoou o outro, então agora também, assim como você fez, assim como você lidou com o seu próximo, assim você vai receber também. Então, eu não sei, né, se tá vindo na sua mente alguma coisa, e a ferramenta que nós fizemos lá, né, no evento presencial. Então, nós voltamos lá na nossa casa, desde quando a gente era criança, com 7, 8 anos de idade, e às vezes tem algumas coisas, né, que você viveu, enfim, e tá aí, tá guardado, e tá travando o seu futuro, tá impedindo você de avançar. Então, como se você estivesse acorrentada, porque precisa liberar esse perdão,
para você continuar essa caminhada. São vários detalhes, mas esse que Deus específico trouxe hoje é a questão do perdão. Então, se esse é o seu caso, se você de fato quer alcançar a intimidade com o rei, se você de fato quer se tornar filha do rei, né? Se você de fato quer agradar esse rei, precisa ser conforme ele orientou, conforme ele falou com Pedro aqui. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não importa o que nos fizeram, mas é como a gente ora lá no Pai Nosso. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? Mas essa oração não pode ser automática, porque tem que sair da alma. E eu falo que esse foi um dos meus primeiros passos na caminhada com Jesus. Liberar perdão. Eu não teria êxito na intimidade com ele, para que ele, de fato, viesse revelar a grandeza dele para mim, se eu não tomasse esse passo, que era uma das coisas que eu mais... que eu tinha dificuldade. Eu era uma pessoa muito amargurada, rancorosa. Qualquer coisinha me fazia guardar a mágoa das pessoas. Então, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, e eu falei com ele, Senhor, a partir de hoje eu não quero fazer nada do meu jeito. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Me fala que eu quero seguir as suas instruções. Então, esse foi uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus falou comigo, através da palavra, através de uma pregação, e foi muito forte. Você vai lá agora e você vai pedir perdão a todas as pessoas que você está prendendo, porque você está presa por conta disso. Então eu fui lá pedir perdão para minha mãe, porque eu tinha mágoa da minha mãe, pedi perdão para colegas, que eu tinha mágoa de colegas, pedi perdão para o meu pai, que eu tinha mágoa do meu pai por coisas do passado. E isso foi como se eu estivesse tirando um fardo das minhas costas. Eu ainda não tinha coragem de ligar, né, porque era muito recente, mas eu fui lá, mandei uma mensagem para essas pessoas. E recentemente, eu tava até falando lá no outro Instagram, Café com Fé BH, teve uma mocinha que me mandou um direct me pedindo perdão. Ela disse, né, que tava buscando mais intimidade com Deus, tava buscando se consertar com Deus, e que Deus falou com ela que ela tinha que me pedir perdão porque ela teve ódio de mim, era por conta de coisas espirituais, não é nada de loja, venda, curso, nada não. Um dia eu tentei ajudar ela, era uma pessoa que tinha muito problema, e foi também mais uma cilada como essa aqui, né, tava na live. A gente, movido de compaixão, quer ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa foi um enviado de Satanás para trazer sobrecarga pra gente. Olha como é tão sutil. E eu, movida de compaixão por aquela moça, para tentar ajudar ela, para que ela saísse daquela situação. Então, o mal agiu ali para que ela guardasse mágoa de mim. E aí eu nem sabia disso, já tem isso tem tanto tempo. E ela me mandou uma mensagem me pedindo perdão. Eu falei, imagina, eu não tenho nem o que te perdoar. Por mim, você está liberada. Deus abençoe a sua vida. Então, é uma atitude de fé, mas extremamente importante para a nossa maturidade espiritual, para a nossa caminhada da fé e para tudo que a gente for fazer na vida. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que, por exemplo, tá aqui nessa área que eu não consigo prosperar, não dá nada certo. E depois, quando essa pessoa foi conversando com uma outra pessoa que estava ajudando, ela identificou que ela tinha mágoa dos pais e que ela precisava resolver aquilo para avançar. Então, olha como isso é forte, isso impacta em todas as áreas da nossa vida. O perdão. E eu sei que às vezes tem marcas que são, assim, coisas que a gente nem imagina, né? Eu tenho alunas, tava lá também no evento presencial, que ela contou, né, que já foi abusada na infância. Imagina você perdoar isso vem na cabeça até... Eu nunca passei por isso, mas eu imagino o quanto que isso é difícil. E ela tomou uma decisão de perdoar, de liberar isso. E ela tá avançando, já dobrou as vendas. E ela tá crescendo, enfim. Isso só vem pro nosso bem, pro nosso benefício. Então a orientação de hoje aqui para algumas ou alguém é o perdão. Faça isso agora. Não deixe seu sentimento dizer que não, ai, que vergonha, o que vão pensar, mas foi a pessoa que me traiu, não fiz nada pra essa pessoa. A gente já falou aqui uma vez, né, até do chefinho, que ele perdoou, ele já foi casado, já perdoou, foi traído, perdoou a ex-esposa dele, Deus pediu pra ele, mas foi ela que me traiu, mas eu pede perdão pra ela, e ele foi lá. E mesmo ele tendo sido traído, ele foi lá e pediu perdão para a pessoa.
Então, às vezes a gente precisa entender a forma, né, como Deus age, por que ele tá fazendo aquilo. Mas ele já visitou o nosso futuro, ele já tem um retrato do nosso futuro. E ele não é a reinada que faz, até porque foi ele que nos criou. Então vamos fazer, ainda que a gente não entenda, agora o que ele está pedindo. Porque ele disse aqui no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração você não perdoar cada um do seu irmão as suas ofensas. Ou seja, você vai ser lançada nas mãos dos atormentadores. Ou seja, eles estão tendo acesso à sua vida. Por mais que você frequenta a igreja, por mais que você senta lá com a Bíblia, ele está sentando lá do seu lado. Por quê? Porque o ódio, a mágoa, não são sentimentos divinos. Assim como os pensamentos, uma chave aqui, né, até do livro que as minhas mentorandas da Chave Mestra ganharam e receberam, mas vocês podem comprar aí sobre a mente positiva, é que tem a voz que é a nossa amiga e tem a voz que é a nossa inimiga. E ela vem disfarçada muitas das vezes de amiga. E a gente pensa, olha, quando a gente fica ali ansiosa, acorda ali de madrugada, nossa, se der errado, olha que vergonha que você vai passar, se você quebrar, olha o que vão falar de você. Essa voz, ela não é amiga. A voz amiga, ela sempre vai trazer o que eu posso aprender com isso, o que eu posso fazer para resolver isso. E aí a gente pensa numa pessoa física sentada na nossa frente, você contando a sua situação para ela. A pessoa que você tá sentada com ela e ela fala para você assim, nossa, que vergonha, hein? Tipo, você começa a contar a sua situação. E aí ela fala, que vergonha. Não, menina, mas se você não conseguir pagar isso, que vergonha que vai ser? Nossa, e sua família, o que ela vai pensar? Essa pessoa tá te ajudando ou ela tá te atrapalhando? Aí a gente pensa uma amiga mesmo sentada. Uma amiga de verdade nunca vai falar isso pra gente. Ou seja, tem um sabotador agindo, disfarçado de amigo, você acha que a voz é sua, que tá impedindo você de alcançar o seu potencial máximo. Mas se você para pra pensar, sentada toda vez eu queria que você agora, toda vez, a gente mudou um pouquinho do assunto, mas é até um pouco do livro que eu tô lendo junto com as minhas mentorandas. Toda vez que vier um pensamento, você imagina alguém, uma amiga sua que você ama, ou um amigo sentado na sua frente, você contando aquela situação pra ela. E dependendo da resposta, você imagina, essa minha amiga, ela falaria isso pra mim? Isso tá me ajudando? Então, umas coisas que às vezes a gente não para, né, pra prestar atenção. Não vigia, né? Então, o seu Senhor, chamando a sua presença de servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Você tem orado, buscado? Você não deveria igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu tive misericórdia de você? Indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda aquela dívida. Então, antes de finalizar aqui, deixa eu ver só o que vocês estão mandando no chat. Foi pra mim essa palavra. Amém, Bela. Vai lá, libera isso, tem certeza. Tem certeza que isso é você falar pro orgulho aqui, ó. Você não manda em mim. Essa natureza não é minha e eu não te aceito. Eu tenho certeza que se você tomar essa atitude, não é que você tem que conviver com a pessoa, mas de liberar, perdoar, falar. Ainda que essa pessoa não... E se essa pessoa não aceitar, Mai? E se que falarem de mim? Não importa o que falarem de você. Importa que Deus, ele vai se agradar disso. Ele vai sorrir lá do alto. E aí ele vai começar a te dar direcionamento. Você vai ter mais acesso a ele. Mas não consigo e não quero perdoar. Então, Bela, se você não consegue e não quer perdoar, esse aqui é a sua sentença. Não sou eu que tô dando, é o Senhor Jesus. Entendeu? Aí depois a gente não pode reclamar. Por que não tá dando as coisas? Por que não tá dando certo? O que tá faltando, Bela? Dobrar os joelhos e se humilhar. Dobrar os joelhos e confessar que sem Deus você não é nada. Porque, na verdade, quando você confessa isso aqui, que você não consegue e não quer, você tá dependendo da força do seu braço. A sua dependência não vem do alto. Por mais que você fale, mas ela não vem do alto. O seu orgulho tá falando mais alto. E Deus, ele não trabalha. Ele falou, eu não vim pros orgulhosos. Eu vim pros humildes e aquebrantados. Impossível Deus trabalhar, agir numa pessoa que o orgulho tá na frente. Tem uma porta trancada aqui. E por mais que você clame, chore, peça, enquanto você não... Por isso que o reino dos céus é para poucos. É simples, mas dói. Dói o nosso ego, dói o nosso orgulho. Porque o reino dos céus não é como o reino da terra.
Porque o orgulho, o pai do orgulho, o pai da mágoa não é o Senhor Jesus. Então você está declarando aqui numa live de quem você é filha. É duro? É, mas a palavra dele tem que cortar. Porque se ela não cortar, ela não pode passar a mão na sua cabeça. Se Deus chegar assim pra você e falar, nossa, coitada de você, fizeram isso com você. Se fosse isso não vai resolver sua vida. Isso vai fazer você ter uma dependência de um vício emocional. Então tem um vício emocional que precisa ser curado aí. Então, Deus, ele é cirúrgico. Ele traz solução. Não comoção. Nossa, forte isso. Ele traz solução, não comoção. E essa é a solução. Então, às vezes, você não estava enxergando. Você orou tanto e ele te trouxe nessa live para te mostrar. Mas a semente está plantada. E ele vai trabalhar dentro de você, em nome de Jesus. Mai, me tira uma dúvida. Eu tinha mágoa da minha mãe, já perdoei, mas ainda não liguei para ela para falar que perdoei. Precisa. Eu já perdoei de coração, só não quero a aproximação dela. Você precisa falar com ela. Você não precisa conviver. Mas, gente, honrar pai e mãe. Nossa, ainda mais que é mãe, tá? Foi uma das primeiras coisas que Deus falou comigo. Sabe? Se você olhar, Jailma... Nossa, você tava lá no evento presencial? Foi incrível, sabe? Porque ela só te deu o que ela recebeu. Talvez você não saiba as marcas que a sua mãe carrega das gerações dela. Ela só te deu o que ela recebeu. A gente só dá aquilo que a gente alcançou. Então, a sua mãe precisa de ajuda. Olhando com os olhos espirituais, tá vendo? Quando você busca intimidade com Deus, você consegue ter a compaixão dele. Porque ele tem compaixão de todos nós. Ele não condena o nosso passado. Não importa o que a gente fez. O ladrão na cruz foi perdoado. Lá na cruz. Por quê? Ele reconheceu. Então, a sua mãe talvez hoje não reconheça isso, mas você precisa liberar o destino dela e o seu destino. Porque ela também precisa de ajuda. Espiritualmente, ela precisa de ajuda. Talvez você não precise conviver com ela agora, mas eu tenho certeza que às vezes o que ela mais precisa é esse olhar de compaixão e você pedir perdão pra ela se aquebrantar também, sabe? Então toma esse passo, não espera ninguém fazer por você. Faça com os outros que você gostaria que fosse feito pra você. Honrar pai e mãe é um mandamento. Mas ela me magoou, ela fez isso, ela fez aquilo comigo. Deus falou que era pra fazer independente disso. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu também tinha mágoa da minha mãe. Também tinha mágoa do meu pai. Eu fui lá e pedi perdão pra eles. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, não sei se vai ser uma mensagem no telefone, sabe? Eu mandei por uma mensagem no WhatsApp. Mandei pedir perdão. Mas você perdoar no seu coração e não deixar a pessoa saber, não. A não ser que essa pessoa não esteja mais aqui. Né? Porque até isso tem gente que a pessoa já foi, já morreu e ela tá com mágoa daquela pessoa até hoje. Tá fazendo mal pra quem? Só pra ela, que a pessoa nem aqui mais tá. Então aí sim, em uma oração ela confessa pra Deus e perdoa. Mas no caso que é só sim, vai ter que isso é calçar as sandálias da humildade do reino dos céus e demonstrar a luz dele através das suas atitudes. Porque isso é muito difícil aos olhos humanos. Mas aos olhos espirituais, essa é a natureza dos céus, tá? Então, quem tá falando isso não sou eu também. É o próprio Senhor Jesus aqui. Tem várias passagens sobre perdão. Aqui eu trouxe só uma, tá? Foi o que eu falei. Eu preciso até sair dessa live. Foi porque eu falei, às vezes essa live não é pra todo mundo. Às vezes Deus me trouxe pra falar aqui com uma pessoa, não sei com quem. Pode ser que seja porque você tá falando isso aqui com você, né? E com a Bela aqui também, que disse que... Eu postei nos stories, gente, o livro, tá? Postei lá. Pra você descobrir os seus sabotadores. Mente positiva, eu não lembro direito, mas é isso. Minha irmã morreu. Ela morreu pra mim. É muita mágoa. Bela, vou orar por você. Dá o seu nome aqui. E vou orar pela sua irmã. Dá o nome da sua irmã. Eu vi a sua pergunta aqui, tá? Eu estou preparada. Deus sabe o que tem pra mim. Amém. Mas, gente, não tem orgulho, tem mágoa. Você acha que... aí me explica o que é mágoa pra você. Por trás da mágoa tem o que disfarçado? O que tá disfarçado por trás da mágoa? Gente, tudo bem, dor, foi uma traição, não sei o que foi.
Mas o fato de você não querer ir lá e pedir perdão, independente do que ela fez com você, isso é orgulho. E é um sentimento ruim, a gente não quer assumir ele não, eu te entendo. A gente não quer assumir. A gente não quer assumir que se comparar com o outro é inveja, porque é um sentimento ruim. Ninguém quer manifestar isso. Ninguém quer se condenar. Não. Mas a gente tem que enxergar primeiro a trava no nosso olho, ao invés de olhar o cisco no olho do outro. A sua irmã precisa de ajuda. Ela é uma alma. E Deus move céus e terras pela alma dela. Independente do que aconteceu. Se você não olhar... O que isso mostra? Que precisa conhecer a Deus. Precisa conhecer a natureza dele, entendeu? Mas é isso, olha, a semente está plantada, que Deus abençoe você. Eu creio que você não vai esquecer do que você assistiu nessa live. E no momento certo você vai lá e vai pedir perdão. Mas não demora, tá? Porque a gente não sabe. A gente não sabe se vai respirar daqui a pouco. A gente não sabe se vai sair daqui da porta e essa é a nossa última oportunidade. E chegando diante do justo juiz, e quando ele abrir os livros e tiver lá, você foi uma serva que não foi boa, não foi fiel, porque você não cumpriu o meu mandamento do perdão. Você até orou o Pai Nosso, muitas das vezes, de forma repetida. Já até decorou o Pai Nosso, mas você não viveu o Pai Nosso. Isso eu falo pra mim também, tá? Não tô aqui, quem sou eu que pra dar sermão pra alguém? Eu tô aqui aprendendo em primeiro lugar. Eu tô falando de coisas que eu tive que calçar a minha cara aí, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. E foi uma das primeiras coisas que Deus me aquebrantou. Porque no reino dos céus não funciona do nosso jeito. E são escolhas e tá tudo bem. Eu não quero fazer parte do reino dos céus, eu não vou perdoar. Eu quero fazer parte do reino dos céus, eu vou perdoar. Pronto, e acabou. São escolhas e Deus não tá aqui obrigando ninguém a fazer nada, tá? Não se sinta obrigada, Bela, a fazer isso, sabe por quê? Se você não fizer isso porque você quer, de fato, alcançar a graça divina, quer alcançar a misericórdia, intimidade com Ele, por amor a Ele. Se você não fizer isso por amor a Ele, se você fizer isso por conta de uma bênção, porque você quer liberar um destino, isso vai continuar corroendo você. Mas se você realmente, de fato, ama esse Deus, você vai fazer o que Ele está te pedindo por amor a Ele. E Ele vai trabalhar no seu coração e vai revelar a grandeza dele, que é de dentro pra fora, não é coisas palpáveis, é sobre a sua paz, é sobre a sua noite de sono. Talvez tenha muito tempo que você não dorme, anda nervosa, estressada, cansada, sobrecarregada. Mas se isso não for resolvido, não tem como Deus agir, porque a gente está impedindo Ele de agir na nossa vida. Faz sentido? Porque eu sei que talvez você está até com o coração endurecido aqui, não está nem ouvindo isso, porque na hora de falar, ouvir que Deus está falando, vai lá e perdoa, porque Pedro falou com ele. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele falou, não, Pedro, 70 vezes 7. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Porque as palavras não são minhas, tá? Aqui, ó, no livro da vida. No livro da vida. E aí a gente escolhe, né? Mas eu creio que você vai conseguir, tá? Maria, antes de conhecer Jesus, eu também tinha natureza forte. Hoje não carrego mágoa no meu coração. Amém. Tenho uma filha de 3 anos. Eita, gente. Fui rejeitada uma vida toda pela minha mãe. Perdoei ela inúmeras vezes, mas assim... mas assim ela não mudou e continua. Mas isso me diz mais sobre ela do que sobre mim, porque eu vou perdoá-la sempre. Amém. Parabéns. Que maturidade. Natureza divina é isso aí, né? Porque o perdão não fala sobre a pessoa, fala sobre você. Porque quando você perdoa, você liberou ela, você abençoa a vida dela, mas é mais sobre liberar a sua vida. Porque mágoa é tomar um copo de veneno. É pra você tá matando você mesma. Quem guarda mágoa, gente, é um cálculo que simples e que Deus tá mostrando na quem não quer, né? E eu creio que ela vai mudar. E olhe por ela. Voltou aqui, né, gente? Tava travando. Tem um versículo até que fala sobre amar quem te ama é fácil. Eu quero ver você amar quem não te ama. Se baterem de um lado da sua face, dá a outra face para bater. Quem lembra desse versículo, né? Quem lembra desse versículo? Se baterem de um lado da sua face, dê o outro lado. Demonstre a natureza de amor, de compaixão.
tristeza por conta de pessoas e mágoa, pois falo, vou tratar a pessoa mal, mas não consigo e trato ela super bem. Minha mãe me rejeitou, me ensinou a ser uma mãe diferente do meu filho. Amém, isso aí. Meu pai biológico me rejeitou na barriga da minha mãe. Eu imagino, gente, a dor que é isso. Mas Deus preparou um pai adotivo que me amou da mesma forma. Não tenho mágoa do meu pai. Isso aí. E ainda Deus nos ensinou a orar. Ore pelos seus inimigos. Ore por aquelas pessoas que te magoaram. A oração simples do Pai Nosso, tá? E perdoa. Tá lá, gente. É umas coisas que a gente não precisava nem ficar explicando, mas tá lá. Você vê que é tão sutil que a voz que tá falando pra você não fazer isso, ela não é sua amiga. Cuidado com as pessoas que ficam concordando com as coisas, esse tipo de coisa. Gente, então vou fazer uma oração pra gente finalizar. Senhor, obrigada por esse nosso encontro aqui. O Senhor trouxe pra falar de algo que é muito importante para a nossa vida. Agora eu peço para o Senhor fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, se revelar aos corações. Tenha compaixão de nós, compaixão daquelas pessoas que não conseguem perdoar. Eu oro aqui, Senhor, por todos os meus inimigos e essa pessoa que aqui está orando também. Senhor, todas aquelas pessoas que falam mal de mim pelas costas, aquelas pessoas que na minha frente elas me adoram, mas pelas costas elas me criticam, aquelas pessoas que me invejam, aquelas pessoas que já lançaram palavras. Tenha misericórdia dessas vidas, dessas almas. Eu intercedo por essas vidas, por essas almas. Que o Senhor devolva em bênçãos, que o Senhor devolva em libertação. Que essa pessoa seja livre desses sentimentos que não provém do reino do Senhor. E eu oro por essas pessoas que magoaram algumas pessoas que estão aqui, que estão com mágoa. Libere essas pessoas. Ajude essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. O Senhor disse que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas estão acorrentadas. Então faça essa pessoa que está aqui, que está guardando mágoa, consiga enxergar com os olhos da fé, com os olhos do alto. Se revela para essa pessoa. Que o Senhor venha colocar o colírio do Senhor nesses olhos, para que essa pessoa consiga enxergar o mundo espiritual e veja o quanto quem a magoou precisa de ajuda, tanto quanto ela. O Senhor nos ensinou o segundo mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se isso não acontecer, as coisas vão fluir do jeito que a gente escolheu. Mas que não seja a nossa natureza, mas sim a tua natureza agir no meio de nós. Então revela a cada coração, porque se o Senhor não fizer isso, é impossível avançar segundo os nossos próprios pensamentos. Que o Senhor venha aqui fazer essa palavra dar frutos. Faz essa palavra corroer, Senhor. Ainda que o Senhor tenha que nos levar no fundo do poço, para que a gente possa reconhecer a tua grandeza. Nem todo mundo tem coragem para fazer essa oração, mas eu faço que seja por mim. Mas se for para aprender, que o Senhor pode podar, o Senhor pode cortar, e que essa palavra, ela de fato venha queimar dentro do coração, que aqui existe mágoa, e que assim o Senhor possa liberar esse destino, liberar esse caminho, que essa pessoa vai agradecer um dia por ter participado dessa live. Tudo isso para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.